Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra do Senhor e também de oração. Eu me chamo Jeremias Lopes e é um prazer receber você aqui no canal. Nós vamos falar sobre o tema unção do Espírito. Unção do Espírito. Para esse tema, nós vamos utilizar o texto que está na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20 e o versículo de número 27, que diz assim: Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27 agora. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Vejamos então a introdução, o contexto da epístola de João. O apóstolo João escreve essa epístola em defesa à fé em Jesus contra os falsos ensinos que já existiam. O apóstolo João quer ressaltar, dentro da epístola, a vida carnal do Senhor Jesus e a sua deidade, a sua divindade. Então, o propósito principal para qual o apóstolo João escreveu a sua epístola é justamente em defesa à pessoa de Jesus, a sua carnalidade, ou seja, o seu físico, porque João quer evidenciar, quer mostrar que Jesus estava em carne e osso e não só em espírito, e a sua deidade, a sua divindade. Por isso, ele vem ressaltando o valor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, o contexto sobre o versículo 20 e 27. O contexto é sobre os falsos ensinos dentro da igreja. Por incrível que pareça, já na era do apóstolo João, existia inúmeros ensinamentos falsos voltados para desconstruir da mentalidade dos irmãos acerca de Jesus Cristo, sua divindade, sua carnalidade. Já existia inúmeras pregações que vinham combatendo o evangelho, por incrível que pareça, já na época do apóstolo João. Então João se levanta justamente para combater esses ensinos, e dentro dos versículos 20 e 27 existe essa defesa contra os falsos ensinos dentro da igreja. Por isso é muito importante que se levantem pessoas que combatem, que defendam a fé, porque João, ele é um defensor. João é justamente um apologeta, alguém que se levanta para defender a sua fé. Dentro da igreja do apóstolo João existia falsos ensinamentos, falsos profetas, falsos mestres, o qual ele vai dizer nesta epístola que estes contêm o espírito do anticristo. Então veja como que esta guerra ela é necessária para que a igreja do Senhor Jesus venha se manter pura, santa, perfeita, aguardando realmente a vinda do Senhor Jesus Cristo, crendo naquilo que ele
ensinou. Então, o contexto primário da epístola do apóstolo João e dentre os versículos 20 e 27 é sobre os falsos ensinamentos, sobre aqueles ensinamentos que vinham combatendo a divindade do Senhor. E dentro disso, João levanta este ponto. Qual é? A unção do Espírito, a unção do Santo, João aqui coloca. Por quê? Porque a unção que temos nos ensina todas as coisas. Ele deixa isso bem destacado no versículo de número 20, que a unção da parte do Santo nos dá conhecimento. E no versículo 27 ele diz que a unção que recebemos dele fica em nós e não temos necessidade que alguém venha trazer um novo ensinamento, porque a unção que nós recebemos nos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ele mesmo colocou. E é para nós permanecer então com o ensinamento da unção do Espírito. E a gente vai colocar isso mais profundo daqui a pouco. Eu quero, em primeiro lugar, trazer um contexto acerca de unção, para nós aqui entender o que é realmente a unção. Então vejamos a unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos, em primeiro lugar, a unção sacerdotal, que está no livro de Levítico, capítulo de número 21, versículo de número 10, que diz assim: aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as suas vestes sagradas, não descobrirás a cabeça, nem raspará a sua vestidura. Em primeiro lugar, existe uma unção sacerdotal. Então veja que existia o derramar do óleo da unção sobre o sacerdote. Agora observe que também existia uma unção sobre o rei, que está justamente em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Então Samuel, ele vai até Saul para o ungir rei. Então existia uma unção real, uma unção para os reis de Israel. Também existia uma unção de profeta, que está colocado também em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 16, que diz assim: e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. O rei, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então veja só que Eliseu, que é filho de Safate, ungirás para ser profeta. Então existia uma unção, uma forma de ungir as pessoas no Antigo Testamento para elas serem profetas. Eu estou contextualizando aqui para você entender o que é a unção. Então a palavra unção, ela aparece para sacerdotes, para reis e para profetas. Vejamos o que significa a unção, tá bom? Na Bíblia, a unção era um ato simbólico de consagração, acabamos de ver, e capacitação, acabamos de ver, divina para o serviço religioso. O óleo da unção era um símbolo da presença e do poder de Deus sobre aqueles a quem era aplicado, conferindo autoridade espiritual e responsabilidades sagradas. A unção dos sacerdotes e reis no Antigo Testamento era um sinal de separação para o serviço de Deus. Então observe como o ato de ungir estava associado ao Espírito Santo do Senhor, porque era uma capacitação, era algo simbólico, mas que capacitava imediatamente após o símbolo executado. Deixa eu mostrar isso para você claramente em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Observe o texto. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu
no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Então fica aqui bem destacado, e daquele dia em diante, ou seja, até aquele dia, Davi tinha um entendimento, tinha uma visão, tinha uma força, tinha um contato com o sobrenatural. Mas depois do ato de ungir, houve uma capacitação, uma direção, um fortalecimento, e daquele dia em diante, quem? O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Então veja claramente no Antigo Testamento que ungir está associado à pessoa do Espírito Santo. O Senhor ordenava os homens a ungir sacerdote, rei e profeta. E todos estes, ao receber o símbolo da unção, passava a ter uma capacidade superior aos demais. Por exemplo, os escritos do Antigo Testamento foram escritos justamente por alguns profetas. E esses profetas conseguiram ter esta visão cristocêntrica, bíblica e genuína, vinda de uma unção, de uma separação e de uma autoridade. Então, já no Antigo Testamento, podemos ver claramente que ungir, o óleo da unção ou a unção, era uma capacitação, uma separação, um poder dado ali para a pessoa que mudava a sua vida repentinamente. A unção. Agora, observe só a unção no Novo Testamento. Em Marcos capítulo 14, versículo 8, a palavra ungir, ela vai aparecer da seguinte forma: e ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então a expressão ungir era preparação do corpo. Jesus está falando acerca da mulher que ungiu os seus pés ali naquele ato de adoração, e o discípulo achou ali erroneamente a forma que essa mulher estava fazendo, e então ele tenta chamar a atenção de Jesus, e Jesus então vai dizer esta frase: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então ela estava fazendo um ato de declaração de amor, mas também de separação. Ela estava preparando. Por isso que dentro do versículo a gente entende: antecipou-se a ungir o meu corpo para uma preparação para a sepultura. Em 1 João 2,20, nós temos a expressão unção. Ora, vós tende a unção da parte do santo, e todos tende o conhecimento. Então veja que a palavra unção, dentro do versículo que nós fizemos a leitura, dá uma capacidade de ter conhecimento. Então, em primeira instância, uma ação de preparação para a sepultura, agora uma preparação para o conhecimento. Eu quero trazer aqui justamente que a palavra unção no Novo Testamento aparece algumas vezes, não tanto quanto no Antigo Testamento, mas quando ela chega no Novo Testamento, ela traz o mesmo sentido de separação e capacitação. Separação e capacitação. Isso estamos falando só da unção. Quando entendemos que a unção é justamente separação e capacitação, devemos entender agora como esta unção se dá na nova aliança. Veja que existe justamente a antiga aliança. Era um pacto que o Senhor Deus tinha com Israel e a humanidade. Nesta aliança antiga, o Senhor distribuía a sua unção sobre algumas pessoas escolhidas e separadas para um ofício determinado. Por isso, a classificação para os sacerdotes, para os reis e para os profetas. Por isso que era tão restrito, por isso que era tão difícil ver o operar do Espírito Santo no Antigo Testamento claramente, porque o Espírito Santo se movia através de pessoas, e essas pessoas, elas ainda tinham seu propósito sacerdotal, real ou ministério profético.
Então, esta era a forma da antiga aliança. Mas nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que este é o pacto da nova aliança. É Ele que fez o véu ser rasgado e dando abertura para um novo estágio, para uma nova dispensação. Agora, na nova aliança, a unção acontece de outra forma, já anunciada desde o Antigo Testamento. Observe Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, que diz assim: E ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias já dava um prenúncio do que aconteceria quando o Espírito do Senhor viesse trabalhar no meio da humanidade. Não haveria mais a necessidade de força, não haveria mais a necessidade de violência, mas o Espírito iria capacitar, separar, ensinar e fortalecer as pessoas. Agora, observe o profeta Joel. Olha só o que ele declarou em Joel capítulo 2, versículo de número 28. Acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Então, existe aqui uma profecia em Joel, capítulo 2, sobre uma ação do Espírito Santo que viria não em conta-gotas, não de forma separada, não de forma classificada para determinados grupos e pessoas, mas viria para toda a carne, para todas as pessoas. E veja o que o apóstolo Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. Porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o apóstolo Pedro está anunciando a palavra do Senhor sobre a profecia de Joel. E sobre a profecia de Joel, o apóstolo Pedro, já no tempo da nova aliança, ele mesmo diz que houve o cumprimento, que o Espírito Santo estava derramado agora sobre todas as pessoas, a todos quantos o Senhor Deus chamar. O Senhor Jesus disse em João capítulo 16, versículo 7, Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, consolador, não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Também nós temos aqui em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Agora observe, versículo 39. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então deixa eu repetir. Ora, isto ele disse. O que ele disse? Que aquele que crer nele, do seu interior, vai correr rios de água viva. A respeito disso que ele disse, ele fala, ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Podemos perceber que a unção na nova aliança não se dá pelo ato de ungir, pelo símbolo de ungir, mas sim por crer no Espírito Santo, por crer em Jesus Cristo, por crer na promessa. Então existe uma unção no novo, na nova aliança, nesse novo tempo, existe
Todo aquele que crê recebe esta unção, recebe esse poder, recebe essa glória, ok? Podemos perceber isto claramente, que existe um derramar do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na nova aliança. E isso agora não se dá para grupos específicos de pessoas, mas isso se dá para todos que creem, para todos que desejarem, para todos quantos o Senhor chamar, para toda a carne que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Existe a unção sobre a igreja. A unção do Senhor está sobre o povo dele através do Espírito Santo. Em 1 João 2,20 diz: Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. O Espírito Santo é esta unção que está sobre nós e nos habilita a compreender, a entender todas as coisas. Em 1 João, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Então, Jesus Cristo deu o seu Espírito, deu a unção, deu o poder, deu a ação do Espírito Santo sobre nós, e esse Espírito nos faz entender quem são os falsos profetas, quais são as mensagens erradas. É o Espírito Santo que testifica no nosso interior estas coisas. Então existe a unção do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Para estas finalidades: primeiro, quem tem a unção não é enganado. Segundo, quem tem a unção tem entendimento. Terceiro, quem tem a unção do Senhor confessa Jesus Cristo como Senhor. Ok? Quem tem a unção do Senhor confessa Jesus Cristo como Senhor. E aqui eu quero então chamar a sua atenção justamente para uma vida na unção. Como ser ungido pelo Senhor, como ter a sua vida cheia desta unção, cheia do Espírito Santo. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então aqui nós temos um destaque: não se embriagar com vinho, ou seja, não ser dominado pelo vinho, mas ser dominado pelo Espírito. Ou seja, se o vinho domina, nós precisamos não ser dominado pelo vinho, mas ser dominado pelo Espírito Santo. E como nós vamos fazer isso? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O versículo de número 19 fala de duas formas: falando entre vós, ou seja, entre pessoas, salmos, hinos e cânticos espirituais, vírgula, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, agora é pessoal, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Então, de forma individual, eu canto e louvo ao Senhor no meu coração. De forma coletiva, nós transmitimos a palavra, os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Devemos então ter uma vida na unção do Senhor, uma vida que venha nos levar ao conhecimento da verdade. Conclusão: a unção do Senhor nos dá sabedoria, capacitação para a obra de Deus. A unção do Espírito, ela tem uma finalidade: capacitar. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os profetas e os reis eram separados para fazer ofícios, para fazer os seus propósitos,
para realizar as vontades de Deus. E eles recebiam o Espírito Santo para fazer determinadas tarefas, determinados propósitos que o Senhor estabelecia. Agora, no Novo Testamento, não existe mais esta ação de derramar o óleo como símbolo, mas o véu foi rasgado e todo aquele que crê recebe uma unção, que é a unção do Espírito Santo, que é a unção do poder de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo de número 27, diz assim: E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. O que fica em nós? Aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Em João, capítulo de número 16, ele diz que iria ao Pai e iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. Esta unção que nós recebemos fica conosco. E diz aqui, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O Senhor Jesus mesmo disse que esse Espírito, este outro Consolador, iria nos ensinar o caminho, iria nos mostrar a forma a seguir. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. O Espírito Santo ensina a respeito de Jesus e nós precisamos então ficar com aquilo que a unção, que o Espírito Santo falou a respeito de Jesus. Consegue compreender que a unção do Senhor Deus vem agora sobre todas as pessoas através do Espírito Santo? A unção no Antigo Testamento era justamente um apontamento, podemos assim colocar, uma tipificação do Espírito Santo na nova aliança. E aí existe a pergunta: para quê? Se os reis, se os sacerdotes, se os profetas recebiam esta unção justamente para fazer algumas ações para Deus, por que que nós recebemos a unção? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ali por volta do versículo de número 12, que diz que é nosso dever nos encher do Espírito Santo e ser testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então existe esta capacitação de poder para que esta função seja exercida. Qual função? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Porque a unção do Espírito existe. A unção do Espírito existe para que possamos fazer a obra do Ide do Senhor Jesus. A obra da evangelização, da expansão do reino do Senhor. Que o Espírito Santo possa preencher todas as lacunas do seu ser e que esta unção do Espírito possa estar te envolvendo dia após dia e que você entenda que você recebe esta unção justamente para fazer a missão do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.